E aí, pessoal, tudo tranquilo? Professor Vitor Rezende na área para mais uma aula da introdução ao estudo das funções, agora com um tópico importantíssimo que sempre aparece, que é a função inversa. Bora para a aula. Bom, qual será o nosso resumo dessa aula? Nós iremos, no primeiro momento, definir o que é uma função inversa. O que é uma função inversa, o que ela faz. E aí eu vou ensinar, que é a parte ponto alto da aula, um método prático para obter a função inversa de uma função dada, tá ok? E vou dar exemplos aplicando esse método prático, tá? Bora para a aula então. Bom, definição de uma função inversa. Olha a definição. Seja uma função f que vai de A em B, bijetora. Isso é muito importante. Só existe função inversa de funções bijetoras. Ah, mas o que é função bijetora? Uma função é dita bijetora quando ela é injetora e sobrejetora. Se você tem alguma dúvida nesses tópicos, temos a videoaula sobre funções bijetoras já, tá? Denominamos a função inversa de f como sendo a função, a notação dela, f a menos 1, que vai de B em A. Tal que, se f de x é igual a y, então f a menos 1 de y é igual a x para todo x em A e y em B. Aí você pode me falar, Vitor, entendi nada de x, y, f de x, f de y, f com menos 1, que zona. Bom, vamos por partes, vamos tentar entender, vamos desenhar. Vamos desenhar no diagrama de flechas o que a função faz. Imagine uma função que vai de A em B. Então ela pega o x em A e leva por meio da função f no y em B, que é, lembra que a gente falou? F de x e y é a mesma coisa. A função f pega o x e leva no y, que é a mesma coisa que f de x. O que a função inversa vai fazer? A função inversa vai pegar esse cara e vai voltar para o x. Ou seja, f, olha para cá na setinha, f a menos 1 de y, que é esse cara, vai em quem? No x. Isso que a função inversa faz. A função vai de A em B, a inversa vai de B em A. Tá? Essa é a função inversa de f. Essa representação, f a menos 1. Tá? Bom, e aí que é o grande lance dessa aula, como determinar a inversa de uma função? Vem aí o nosso método prático. Seja f de R em R uma função invertível, ou seja, que possui inversa. Nem todas as funções possuem inversa. Lembrando, uma função só possui inversa se ela for bijetora. Para obter a função inversa de f, que é a f a menos 1, devemos proceder da seguinte forma na lei de formação da função. Então, vou pegar a lei de formação, aquela expressão algébrica. Primeiro, no lugar do f de x, vou escrever y. Passo 1. Segundo, troco x por y, y por x. E esse é o pulo do gato desse método prático. Troco onde tem x, eu ponho y, onde tem y, eu ponho x. Depois eu vou isolar esse novo y. Isolo ele. Quando esse y isolado, eu vou trocar esse y por f a menos 1 de x e está aí a minha função inversa. Anotem esses 4 passos do método prático para obter a inversa, que nós iremos utilizar eles nos exemplos, ok? Bora para os exemplos. Exemplos. Seja a função bijetora f de R em R definida por f de x igual a x mais 5. Determine a função inversa de f, ou seja, f a menos 1 de x. Então, vamos lá. Primeiro, essa é a minha função. Qual que é o primeiro passo? Escrevemos f de x igual a y. Então, onde tem f de x aqui, eu vou botar y. Simples assim. Então, no lugar de f de x, botei y. Show. Segundo passo, trocamos x por y e y por x. Então, onde tem y aqui vai virar x, onde tem x vai virar y. Então, bora lá. Virou x, virou y. Show. Segundo passo, ok. Terceiro passo, eu vou isolar esse novo y. Então, para isolar, eu vou ter que passar esse 5 para o primeiro membro. Então, ó, y é igual a x menos 5. Só para ficar melhor, y é x menos 5. X menos 5 é y é x menos 5. Está isolado o y. Quarto passo, no lugar do y, eu vou escrever f a menos 1 de x. Ora, no lugar de y, f a menos 1 de x, está aqui, esse cara é a função inversa da função f de x igual a x mais 5. Simples assim. Note que o conceito de função inversa, ele tinha o x, levava no y. A função inversa pega o y e traz de volta no x. Olha só o que a função fazia. A função pegava o x e somava o que nele? Somava 5. Para eu voltar, o que eu tenho que fazer com a função? Pegar esse x e fazer o quê?
tirar 5. Simples assim. Método prático para determinar a função inversa de uma função. Tudo bem? Mais exemplos. Determine a inversa da função real objetora g de x igual a 2x menos 8. Vou proceder exatamente da mesma forma. G de x é igual a 2x menos 8. Primeiro passo, vou escrever g de x igual a y. Como a função agora não chama f, chama g, a única diferença é que eu vou chamar g de x de y. Então, no lugar do g de x, botei y. Show! Segundo passo, lembra? Trocar x por y e y por x. Então, aqui vai ficar x é igual a 2y menos 8. Beleza, já troquei x por y por x. Agora, eu vou isolar o novo y, vou isolar esse cara aqui, ó. Então, tá aqui minha expressão. Primeira coisa, vou pegar esse 8 e passar para o primeiro membro. Menos 8 foi o primeiro membro, mais 8. Então, ficou x mais 8 igual a 2y. Esse 2 está multiplicando, ele vai para lá dividindo todo o primeiro membro. Então, vai ficar x mais 8 dividido por 2. O 2 está dividindo tanto o x, tanto o 8. Posso separar, né? X sobre 2 mais 8 sobre 2 é igual a y. Ou seja, x sobre 2 mais 8 sobre 2, que dá 4, é o y. Tá isolado o y? Tá isolado meu y. Show! Vou reescrever aqui, só vou mudar a ordem, ó. Y é igual a x mais 2 sobre 4. É exatamente esse cara, só que eu troquei o primeiro membro pelo segundo membro. Tá isolado o y? Tá. No lugar do y, eu vou colocar f a menos 1 de x. Só que como minha função chama g, eu vou chamar de quê? G a menos 1 de x é x mais 2, x sobre 2 mais 4. Está aí a inversa da função g de x igual a 2x menos 8. Tranquilo. Sempre deveremos efetuar essas 4 etapas. Trocar a função por y. Depois, onde tem x, botar y. Onde tem y, botar x. Isolar esse novo y. E depois desse y novo isolado, você substitui pelo símbolo da função inversa. Simples assim. Tá ok? Para terminar essa aula, bom, tá aí a função inversa. Para terminar essa aula, vamos pegar um exemplo onde a gente aplica o conceito de função inversa. Considere a função h de r em r, dada por h de x igual a 3x mais m sobre 4. Aí misturou um monte de letra, vamos por partes. Sabendo que h de menos 1, h menos 1 de 5 é 2, ou seja, a inversa da função h aplicada no 5 é igual a 2, determine o valor de m. Professor, não sei nem por onde começar. Tem muito sim, muita letra aí. Vamos por parte, vamos tentar entender. Primeiro, eu preciso descobrir quem que é a função inversa? Não, tem uma mãe aqui que a gente consegue utilizar. Vamos tentar desenhar essa situação. Olha só, eu tenho a minha função, ele me falou no enunciado o seguinte, que h a menos 1 de 5 é igual a 2. Ou seja, vamos imaginar o conjunto chegado aqui, o 5. A minha função inversa, que é a inversa, eu estou voltando, ela pega o 5 e leva em quem? No 2. A minha função inversa pega o 5 e leva no 2. Ora, se a minha função inversa pega o 5 e leva no 2, significa que a função original, que é h, pega o 2 e leva no 5. Ou seja, h de 2 vale 5. Ora, h de 2 vale 5, só que eu sei quem que é a função h. Olha a função h aqui, ó. A função h é h de x igual a 3x mais m sobre 4. H de 2 é na função h de x, no lugar do x eu vou colocar quem? 2. Então vai ficar, ó, h de 2 é igual a 3x, então vai ficar 3 vezes 2, mais m sobre 4. Ora, mas quanto vale h de 2? Ele me falou, vale 5. Eu consegui determinar, na verdade, né? Ele me falou escondido. Vale 5, 3 vezes 2 é 6, mais m igual a 4. Esse 4 dividindo, vai para o primeiro membro fazendo o quê? Multiplicando. Ou seja, 4 vezes 5 é igual a 6 mais m, 4 vezes 5 é 20, é igual a 6 mais m. Passo 6 para o primeiro membro. 20 menos 6 é m, ou seja, 14 é igual a m, que é a mesma coisa de falar que m vale 14. Então, o que o meu problema fez? Ele me falou o que a função inversa fazia com um cara e eu queria descobrir um valor de m. Bom, eu utilizei a definição de função inversa para entender quem que a função fazia com o 2, joguei esses valores, fiz as contas, achei o valor de m. Uma aplicação muito interessante da função inversa, tá? Então, resumindo, função inversa, aprender o método prático para determinar a equação da função, a equação algébrica da função inversa, por aqueles 4 passos, e entender esse conceito da função levar e trazer de volta, ok? Bom,
Esse é o fim da nossa aula, espero que tenham gostado desse tema tão interessante que é a função inversa. Caso tenham alguma dúvida ou comentário, sugestão, pode ir no Instagram, @vitor.ra, ou no YouTube mesmo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, nós temos muito ainda sobre função para estudar, tá? Um forte abraço, obrigado para todos que vieram até aqui o final e